Eu gostaria nessa noite de conversar com vocês, com os irmãos e irmãs, você que nos acompanha pela nossa transmissão, sobre adoração. E a pergunta que eu formulo é: o que é adorar? O que é ser adorador? Eu gostaria de discutir essa temática olhando para essa temática tão importante na vida do cristão, na vida do povo de Deus, especialmente nesses tempos com tantas vozes divergentes, com tantos movimentos. Quem é o alvo, o motivo e por que nós o adoramos? O que é de fato uma expressão vigorosa de adoração? Eu gostaria de ler com vocês o livro de Gênesis, no capítulo 4, olhando para uma família, a primeira família da Bíblia, especialmente para um dos personagens dessa família, Abel. Quem sabe nós possamos essa noite olhar para este homem e ter algumas respostas do que é de fato ser um adorador. Gênesis capítulo 4, os versos de 1 a 17. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 17. Você pode acompanhar também o texto que está exposto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe a chamou Enoque, o nome de seu filho. Este capítulo, o capítulo 4 de Gênesis, é o dia depois do Éden. O capítulo 4 é o dia seguinte ao paraíso. É o dia seguinte em que eles foram
expulsos do paraíso. E para entender a história de Abel, que eu gostaria de expor nessa noite, e também de Caim, é desejável, é necessário que conheçamos a história de seus pais, Adão e Eva. Temos que conhecer essa história para compreender esse drama que se sucede na vida de Caim e quem é Abel. E para entender por que Abel foi aprovado e Caim reprovado por Deus, vamos então entender um pouco os seus pais. Adão e Eva, eles viviam de favor no paraíso. Eles viviam de favor. No paraíso nada, absolutamente nada lhes pertence. Pertence a Deus. Foi Deus que criou. Nada na nossa vida, de fato, nos pertence. Tudo que existe nesse século e no século vindouro pertence ao Senhor. Tudo que existe no céu e debaixo do céu, ao Senhor pertence, porque diz a palavra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que neles habitam. Tudo é de Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que recebemos por empréstimo da mão bondosa do nosso Deus. Deus é, nós não somos. Deus é, nós existimos. Deus é o ser que sustenta tudo o que existe. Moisés pergunta para Deus, quem és tu? E Deus vai dizer, eu sou. Eu sou o que sou. Eu não tenho nome. Você, Moisés, é que tem nome. Deus vai dizer, eu sou a realidade. Eu sou aquele que é. Eu sou o que sou. Eu sou. Somente Deus pode dizer, eu sou. Ninguém mais, absolutamente ninguém mais pode dizer, eu sou. Somente Deus, o Deus Criador pode dizer, eu sou. E há uma blasfêmia atribuída a Jesus justamente porque ele vai dizer, eu sou. Eu e o Pai somos um. Os judeus vão dizer, é blasfêmia, só Deus é. Só existe um que é, e é Deus. E aqui está a história de Adão e Eva, porque o grande pecado de Adão e Eva é, na verdade, essa inveja de Deus. É a inveja de querer ser igual a Deus, afirmar-se independente de Deus e não querer viver no paraíso por empréstimo, não querer viver de favor de Deus. É isto que Adão e Eva estão querendo dizer para Deus, nós não queremos viver por empréstimo, nós não queremos viver de favor. E eles estão afirmando com isso, nós conseguimos nos bancar na existência. E para explicar um pouco isto, eu gosto muito de pensar na parábola do credor incompassivo. Nessa parábola, Jesus conta a história de dois homens que têm dívida impagável com seus credores, uma dívida incomensurável. E quando recebem o perdão de suas dívidas, os dois homens se dirigem aos seus credores dizendo, não precisa perdoar, apenas tenha paciência e tudo pagaremos. Aquele que tem uma dívida impagável diz, tenha paciência comigo e tudo pagaremos. Tenha paciência. E esta, na verdade, é a nossa necessidade de afirmação, como se tivéssemos alguma coisa em nós mesmos que nos garantisse na existência. Esse é o pecado da existência, esse é o pecado da humanidade, esse é o pecado de Adão e de Eva. Agora, pense isso com relação a Deus. Você tem uma dívida impagável com Deus, e você diz para Deus, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. E aí Deus volta para você e diz, como é que é? Como é que é? Deixa eu ver se eu entendi. Tudo que você tem é meu. Fui eu que te dei.
vou retirar tudo que te dei e você não tem como me pagar. E aí você vai me pedir emprestado para pagar a mim? Isso, na verdade, se torna uma dívida impagável, incomensurável. Que palavra é esta que você quer afirmar alguma coisa, se tudo o que você tem fui eu que te dei? Adão e Eva não compreenderam esta realidade na qual eles existiam a partir de Deus. Por isso que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer: pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? E esta é uma grande verdade entre nós, quem é diferente um do outro? Se tudo o que você tem foi Deus que lhe deu, e se Deus lhe deu, porque você não se orgulha como se tudo fosse por próprio mérito? E o grande conflito que perpassa toda a Bíblia é este. Este Deus que não tinha necessidade alguma de criar-nos, Ele, por uma autodeterminação, fez essa escolha dele em nos criar, em nos chamar à existência. Por isso que Romanos vai dizer, Romanos 4, 17, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E aí, meu irmão, essa é a grande verdade. Nós viemos do nada. Nós somos chamados a existir do nada. Chamados da onde? Do nada. Chamados do nada. E esta sensação de existência do nada, essa sensação de que a gente vai viver e depois morrer, que dá um nó na nossa garganta, para muitos é insuportável. Este gosto na boca de nada quase insuportável é muito insuportável para alguns. E Kierkegaard, um filósofo alemão, vai dizer: pus o dedo na existência e lambi, tinha gosto de nada. Tinha gosto de nada. Adão e Eva não querem ser nada. Não querem viver de favor. Não querem viver de empréstimo. Esta é a realidade do coração dos pais de Abel e Caim. Vamos ver agora os filhos Abel e Caim. Não é possível saber exatamente porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Há duas ideias que nos ajudam a compreender isso. A primeira ideia, os teólogos vão dizer que Deus rejeitou a oferta de Caim porque Caim trouxe do fruto da terra, enquanto Abel trouxe um animal sacrificado. E esta ideia de que Deus aceitou Abel, porque ele trouxe um animal sacrificado, faz menção ao que Deus fez, trazendo dignidade aos seus pais. Quando eles pecaram, Deus matou um animal e trouxe roupas da pele deste animal para dar dignidade ao casal. E é uma verdade que perpassa toda a Bíblia, que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma verdade. Deus agradou-se da oferta de Abel, porque houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue. Isto é uma ideia que perpassa toda a Bíblia. Mas há uma outra ideia que também está associada a essa, que para mim faz bastante sentido. Que, na verdade, Deus não está olhando a oferta em si. Deus está olhando o coração do ofertante. Deus está mais ocupado, envolvido com aquele que se apresenta para ofertá-lo, do que propriamente com a oferta que lhe é colocada. Para mim são ideias que se associam. E aí, meu irmão, quando nós vamos saber quem é Abel, Abel vai nos dar uma ideia muito clara do que é um adorador. E quando nós olhamos para a Bíblia, temos muito poucas informações sobre Abel. A Bíblia vai dizer que ele é o filho mais novo do casal. Ele imitou o irmão mais velho, levando uma oferta para sacrificar ao Senhor.
E o que sabemos de Abel é o significado do seu nome, e isto é muito significativo na Bíblia. O nome diz muito da pessoa, e a pessoa reflete a sua identidade. O que sabemos sobre o significado do nome de Abel? Nada. Nada. O nome de Abel significa nada. Nada. Absolutamente nada. Esse é o nome. E as variações nós podemos dizer fumaça. Alguém pergunta, qual é o teu nome, meu filho? Fumaça. Qual é o teu nome, meu filho? Vapor. Qual é o teu nome, meu filho? Efêmero. Aquilo que é daqui a pouco não é nada. Qual é o teu nome, meu filho? Aquilo que é pó e que volta para o pó. Qual é o teu nome? É nada de nada, névoa de nada, é pó de vento, é nada de nada, é efêmero, é vacuidade total, é vazio, nada. Eu não sou nada. Esta é a identidade de Abel. E por ele não ser nada, e ele não sendo nada, e ele sendo um pó de vento, um vácuo, uma fumaça, uma névoa, ele entrega uma oferta para Deus. Ele se apresenta com uma oferta ao Senhor. Abel representa o ser humano que tem consciência de ser nada. Mais do que não se rebela. Não apenas tem consciência de que nada é, mas não se rebela também pelo fato de nada ser. Porque não é nada. Ele não tem no coração nenhum sentimento contra o seu Criador pelo fato de nada ser ou de ser absolutamente nada. Abel é o sujeito que não tem vanglória. Ele tem consciência da sua vacuidade, da sua inconsistência, da sua vulnerabilidade, do ser nada. E ele tem essa consciência. E Tomás de Aquino vai dizer que vanglória é glória naquilo que é vão. Ele não tem vaidade em trazer oferta para Deus, porque ele não é nada. Ele não tem glória em si, ele não tem sustentação em si mesmo. Abel representa o sujeito que não está com raiva de Deus, não está irado contra Deus, porque não é nada. Não está humilhado por viver de favor. Abel é um nada que vive em paz, irmãos. Ele vive em paz com o fato de nada ser. Não está humilhado, não está irado, ele está em paz. Ele não questiona Deus. Ele não pergunta, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me colocou fora do paraíso? Não. Ele leva uma oferta para Deus, simplesmente. Ele leva uma oferta para Deus, e depois de levar uma oferta para Deus, acreditem, ele morre, está na Bíblia. Por isso que ele é uma fumaça, ele é um pó de vento, ele é efêmero, passageiro. Agostinho vai dizer que pecado é revolta, cegueira e orgulho. Revolta com a condição de ser nada. Cegueira porque a gente não enxerga que não somos nada. E orgulho porque a gente acha que é alguma coisa. Pecado é essa tentativa de afirmarmos o nosso ego e o nosso eu em relação a Deus, como se pudéssemos rivalizar com Ele em ser alguma coisa. Por isso que Jesus vai imputar aos seus discípulos, aqueles que querem segui-lo, a seguinte expressão: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga. Morra, volte para o nada, assuma a sua condição na vida de nada ser e siga-me. Este é Abel. Quem é Caim? Caim é a pessoa que fica enfurecida com Deus. Quando Abel é aceito e ele não é aceito, ele fica enfurecido. Enfurecido com Deus é exigir sentido.
Ficar enfurecido com Deus é exigir lógica, é exigir de Deus justiça, é exigir de Deus critério. Ele está dizendo: Deus, explica para mim por que o Senhor me rejeitou. Quais são, Senhor, os teus critérios? Não é justo o Senhor aceitar o meu irmão e não me aceitar. O Senhor não explicou nada de que tipo de oferta o Senhor queria. Por que o Senhor está me rejeitando? São perguntas que ele formula para Deus, e também não tenho direito. Eu também tenho direito, porque o Senhor está me recusando. Ou seja, é um homem que está irado e começa a questionar a Deus. O rosto de Caim se transtornou. Ele faz cara feia, ele quer explicações de Deus, ele acha que Deus lhe deve, ele acha que Deus agiu mal para com ele acha que Deus foi injusto para com ele. O Senhor não podia ter feito isso comigo, diz Caim. Ele rivaliza com Deus. Meu irmão, minha irmã, veja a disparidade desses dois que se apresentam para fazer oferta para Deus. Ele acha que Deus é devedor dele, como se ele fosse alguma coisa. E essa coisa de ser nada, é como se Abel dissesse para o Senhor: Deus, se o Senhor quiser me esmagar com o polegar direito, está tudo certo, está tudo certo. Se o Senhor quiser soprar agora e me devolver ao pó, sou grato porque ter vivido até agora 57 anos, e o Senhor me deu essa bênção de viver, sou grato por isto. Se o Senhor quiser soprar agora, pode. O Senhor não me deve nenhuma explicação, eu não vou me sentir com nenhum crédito com o Senhor não vai me dever absolutamente nada, está tudo certo. Ter essa convicção, essa compreensão de que nada é ter esse sentimento de nulidade diante do Criador. Caim não é assim. Deus diz: você acha que é alguma coisa? Então faça o seguinte, Caim: contenha o mal que está dentro de você, contenha o mal que habita em teu peito, tira essa raiva que você tem de mim, tira essa inveja que você tem do teu irmão, do teu peito, tira essa inveja dentro do teu coração. O teu pecado está aí, domina-o. E Caim vai dizer: Deus, eu não consigo. Então Deus vai dizer: o seu pai colheu fruto da terra com o suor do rosto, mas você, Caim, você vai tentar tirar o fruto da terra, e a terra não vai lhe produzir absolutamente nada. Você vai viver como um errante, como um itinerante, como um nômade sobre a terra. Você vai viver com os favores das pessoas. E então ele vai dizer: ai, Senhor, as pessoas vão me matar. As pessoas vão me matar. O meu irmão morreu apenas uma vez, e eu vou morrer diversas vezes, porque todas as pessoas que se encontrarem comigo vão querer me matar. E então Deus vai dizer para ele: vou dar o meu favor a você, vou marcar você, e aquele que tocar a sua vida, eu vou vingar 7 vezes, e você não vai morrer, porque no meu universo as coisas se sustentam pela minha palavra e pela minha graça. Irmão, minha irmã, Abel não é assim. O coração de Abel é grato. O coração de Abel, sabendo que nada é feliz. Há uma quietude, há uma serenidade, há uma estabilidade, há uma gratidão presente no coração. É a parábola do fariseu e do publicano. É aquela parábola que Jesus conta acerca daquele que foi acolhido, aceito por Deus. O publicano está nos primeiros bancos e ele se coloca em pé e ele ergue os braços e fala: Deus, te dou graças porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou o que sou. E Deus vai dizer: e daí? E daí? E daí? O publicano está no último banco e ele esmurra o próprio peito, inclinando com o rosto em chão,
E ele fala: sê propício a mim, pecador. O que é ser adorador? Essa é a pergunta que nos importa nesta noite. O que é ser? Ser adorador, meu irmão, ser adorador é reconhecer que nada é, que não é credor de Deus, pelo contrário. Ser adorador é ter essa consciência da sua nulidade, da sua vileza, da sua precariedade, da sua carência, da sua incapacitação de sustentabilidade pelo seu sobrenome, pelo seu nome, pela sua história, pelos seus recursos pessoais, pelas suas possibilidades. Essa segurança, essa certeza que se tem de que não é nada, nada é, e em não sendo nada, vive em paz, está tranquilo. Ser um adorador é quem não faz perguntas para Deus, é quem não faz elaborações de perguntas tolas para Deus, que não quer a justiça de Deus. E aí nós precisamos compreender que a nossa espiritualidade muitas vezes é a espiritualidade de Caim. Às vezes as nossas orações são formuladas: Deus, por quê? Por que Deus? Por que fulano morreu? Por que Beltrano está doente? Por que Deus? Por que terremotos? Por que tsunami, Deus? Por que pessoas não gostam de mim? Por que fulano não gosta de mim? Por que Beltrano não se agrada? Por que Deus? Por que minha filha é assim? Por que meu marido é assim? Por que minha esposa é assim? São perguntas tolas, como se tudo gravitasse em torno de si mesmo. São perguntas que não são formuladas por aquele que de fato olha para Deus e diz: Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu não mereço nada, eu não valho nada, tudo que eu tenho o Senhor me deu. O verdadeiro adorador tem consciência de que ele é devedor de tudo ao Deus Criador. E esta é uma marca primeira do coração daquele que de fato se quebranta diante de Deus. A mulher pecadora entra na casa de Simeão, que recebe Jesus para uma refeição, e ela é recriminada, e ela é repreendida. Mas essa mulher, ela adentra aquela casa e quebra o seu alabastro e derrama sobre o corpo de Jesus um perfume caríssimo, caríssimo. Aquilo valia um valor que ela amealhou durante toda uma existência para o seu casamento, possivelmente. E ela pega aquilo para adorar a Jesus. E ela então com seus cabelos enxugam os pés do Mestre. É uma demonstração profunda de alguém que olha para o Mestre, que olha para Jesus e o reconhece como o seu próprio Deus e Senhor da sua existência. Que não mede recursos, que não mede esforços para denotar, para explicar, para expor a sua devoção, o seu amor, o seu desejo de estar aos pés do Mestre. A espiritualidade de Marta e Maria são tão distintas. Enquanto Marta se coloca a fazer tantas coisas e tantos cuidados com a casa, Maria se quebranta, se derrama aos pés do Mestre. E ali ela fica bebendo, e ali ela fica olhando, vislumbrando, próxima, colada, ouvindo a palavra de vida que vem, que emana do Senhor Jesus. E ela vai receber uma repreensão, e Marta vai dizer: Jesus, peça para Maria me ajudar. E Jesus vai dizer: Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas. Te preocupas com tantas coisas. Meu irmão, minha irmã, qual é a tua preocupação nesta noite? O que rouba a paz e a segurança do teu coração? Quais são as preocupações que de fato fazem sentido? Quando nós adoramos ao Senhor, nós fazemos como Davi, que não quer guerra, ele se entra
numa caverna. Mas ao entrar numa caverna, ele entra na imensidão do ser de Deus. Ele se refugia na presença de Deus. Ele se refugia diante da glória, da majestade, do eterno Deus. E diz: o Senhor me conhece. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor me conhece ainda quando eu nem ser humano existia. O Senhor me viu tecendo com as tuas mãos habilidosas no ventre materno. Tu és! Eu nada sou, eu nada posso. Tu és, eu nada sou. Domingo passado falamos sobre o profeta Isaías, que no meio de uma crise, de uma dificuldade, ele vai ao templo e a glória de Deus se revela ao coração do profeta. Ô meu irmão, ô minha irmã, o verdadeiro adorador é aquele que sabe que não é nada, que nada é, e que essas questões existenciais, todas passarão, e que a nossa vida é uma grande efemeridade, tudo passará num piscar de olhos. Todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas lutas, aquilo que nós achamos que somos, aquilo que nós achamos que temos, aquilo que nós achamos que temos por nossos próprios recursos e esforços, tudo perderá completamente o sentido, porque o que é a vida? O que é a vida? Abel é diferente de Caim. Abel é diferente de Caim. A nossa espiritualidade tantas vezes é a espiritualidade de Caim, em que nós queremos exigir explicações de Deus, queremos exigir que Deus nos dê aquilo que Ele prometeu. Nós temos uma necessidade tantas vezes de afirmar e desejar e suplicar, interceder e até de exigir de Deus, como se Deus fosse nosso devedor, como se nós fôssemos credor de Deus. O verdadeiro adorador, ao orar, sabe que nada é, e que Deus tudo é, e que enche todas as coisas, todas as coisas. Jesus, quando encarnou, Ele vai dizer: eu me esvazio da minha glória para me tornar humano. Eu me esvazio da minha majestade para me tornar gente, para ser um de vocês, para estar com vocês. Agora, a missão é do Pai, eu vou executar a missão do Pai. Eu vou estar sob a ação do Espírito Santo do Pai. A missão é do Pai. Eu vou, como servo, como ser humano, eu vou ser obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos entender que aquele que se tornou gente e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou com o nome acima de todo nome, para que todo nome, diante dele, todo joelho se dobre e o glorifique como Deus. Nessa noite eu gostaria de deixar esta rápida palavra ao seu coração. Em primeiro lugar, nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós temos o que temos porque Deus nos deu. A nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, tudo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. A nossa vida é de Deus. E nós só temos essa existência para Deus. Que Deus te abençoe. Que você reflita durante a semana acerca desta expressão de Abel, desse sentimento de efemeridade, de nulidade, e nessa simplicidade da existência, adorar a Deus. Porque adorar a Deus é mais do que cantar louvores a Deus, é mais do que fazer cultos
públicos para Deus. Isso é muito importante, isso é desejável. Estamos aqui fazendo isto hoje. Mas adorar a Deus é reconhecê-lo como o Deus que é na nossa vida, o Deus que é o Senhor da nossa vida, e viver na dependência dEle, viver para a glória dEle e viver nele, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você